Quem veio primeiro, o acesso à justiça ou a mobilização social ao direito? Essa pergunta é difícil, é igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente. Bom, na minha mais singela opinião, quem veio primeiro foi a mobilização social, porque sem a movimentação de pessoas, a gente não tem as instituições e não tem o acesso. Falar de Franca, a gente pode fazer esse recorte da Franca do café, da Franca do algodão, da Franca da cana, né? E aí você vê que a população que ali, né, trabalhava e trabalha até os dias de hoje, sim, é da comunidade negra, né? Bem-vindos de volta ao podcast Acesso para Quem da Clínica de Direitos Humanos da Unesp Franca. Meu nome é Hugo Rafael Soares e eu serei hoje o seu mediador. Segundo o censo 2022, cerca de 92,1 milhões de pessoas, ou 45,3% da população do país, se declararam pardas. Foi a primeira vez desde 1991 que esse grupo predominou. Segundo o IPEA, a pobreza no Brasil tem cor. A sua cor é negra. Em 2022, a renda das pessoas brancas era, em média, 87% maior que a renda das pessoas negras. Mulheres e homens negros compõem 80% dos 10% mais pobres da população brasileira, enquanto mulheres e homens brancos perfazem os 20% restantes. Em 2022, 37% das mulheres negras não tinham nenhum nível fundamental completo, enquanto entre as mulheres brancas a proporção era de 27%. Enquanto em 2022, homens brancos e negros exerceram em média 10 horas semanais em afazeres domésticos e de cuidados, mulheres brancas e negras trabalharam 19 e 21 horas, respectivamente. A realização do presente podcast tem como objetivo central a divulgação dos saberes e experiências fomentados na Clínica de Direitos Humanos, como projeto de extensão universitária, consolidando sua missão de articular ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da promoção e defesa dos direitos fundamentais, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, econômica e política. A clínica constitui um espaço formativo e de intervenção prática que visa proporcionar aos discentes experiências concretas de mobilização do direito em favor de populações historicamente marginalizadas, atuando na interface entre a teoria jurídica e as demandas sociais reais. Conosco, aqui hoje, para serem entrevistados, temos Carlos Eduardo da Silva, ou Du, como prefere ser carinhosamente chamado por nós. Ele é criador de conteúdo digital e articulador de projetos e iniciativas para a população negra, especialmente no município de Franca, São Paulo, onde reside há mais de 30 anos. É coordenador pedagógico na Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos, foi presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, CONDECOM, é membro da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, membro atuante na True School Crew, organizando a Hip Hop Park Jam. Define-se como amante da cultura e da vida, esposo da Thaís Garcia e pai do Paulo e do Pedro. E também temos a doutora Fernanda de Castro, advogada, militante na área de inclusão social, direito previdenciário e antidiscriminatório nas empresas. Ela é pesquisadora em pós-doutorado da Unicamp, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB Franca, idealizadora do projeto Mobiliza Direito e autora do e-book Como Elaborar um Projeto de Pesquisa e mãe da Agnes. Du, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fernanda, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Então vamos começar o nosso bate-papo. Du, você pode falar pra gente, por favor, qual é a realidade que as pessoas negras enfrentam em Franca no contexto atual? Primeiro, obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Queria também dizer aí no currículo que eu estou conselheiro do Estado, né? Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Esqueci de passar, até peço desculpa. Mas para a pergunta, eu acho que você já leu alguns trechos aí muito importantes. É a questão da educação e do trabalho. Falar de Franca, a gente pode fazer esse recorte da Franca do café, da Franca do algodão, da Franca da cana, né? E aí você vê que a população que ali, né, trabalhava e trabalha até os dias de hoje, sim, é da comunidade negra, né? E depois a gente fala da Franca da industrialização, fábrica de calçado, entre outras coisas mais.
E aí vai chegar nesses dados que você acabou de falar, né, da pessoa trabalhar entre 10, 12 horas por dia, né? E por aí vai. Eu posso dizer porque eu sou parte de tudo isso, né? Nascido em São Paulo, sendo filho caçula, né? Meu pai e minha mãe retornam para a cidade natal deles, que é São Joaquim da Barra, aqui pertinho de Franca, né? E na minha infância a gente passou nas lavouras de algodão, trabalhando em fazendas, né, também. E na sequência, depois vindo morar em Franca, enfrentamos fabriquetas, bancas, né, e fábrica de calçado. Hoje, estando na comunidade, desenvolvendo um trabalho na comunidade, né, periférica, né, não só de pessoas negras, mas na sua grande maioria negras, mas de pessoas brancas também, periféricas, eu entendo que uma das nossas grandes buscas é a educação. A aplicação da Lei 10.639, para a gente fazer um ensino fundamental de base, né, para que quando a gente chegue no ensino médio, a gente chegue com condições e capacidade. Então eu vejo que a educação é um dos pontos, né. Outro ponto, emprego e renda. Então, quando a gente fala de emprego e renda dentro de uma cidade de hoje 400.000 habitantes, né, com certeza, ou até um pouco mais, a gente sabe quem tem emprego e renda nessa cidade, né. A comunidade negra, ela fica sempre ali ao lado, sempre ao serviçal, né. Raramente você participa de reuniões na CIF, na qual eu já participei. São poucos empresários e empresárias negras, né? Quando a gente pega do número de homens negros, são poucos, e de mulheres negras quase nenhuma também, né? E de mulheres, seja brancas também, são um número muito pouco, né? Então a gente tem aí esse olhar dentro do nosso município. Então eu vejo que um dos grandes problemas hoje no nosso município é a educação. Por mais que os dados dizem que a educação de Franca é uma das melhores do estado de São Paulo, né? Mas ainda para uma sociedade em si, né? E uma comunidade em si evoluir aí, eu acredito que é emprego e renda. Eu acho que faz a galera, enfim, as pessoas ter dignidade e correr atrás daquilo que acredita, né? Excelente. Doutora Fernanda, ou apenas Fernanda, explica pra gente, por favor, diante desse cenário que o Du acabou de descrever pra gente, que assola o Brasil estruturalmente como um todo, mas que em Franca fazemos esse recorte por estarmos aqui, como você avalia que é possível fazer esse levantamento das demandas da população para a criação de políticas públicas? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo a gente agora. Bom, para ter um levantamento de dados efetivo, a gente sabe que é muito complicado, né? Geralmente as instituições elas não trazem esses dados mais racializados, né? Com recortes de raça, etnia, gênero e diversidade. Então, assim, a gente tem uma dificuldade grande de ter acesso a esses dados. Então, assim, um possível trabalho de levantamento de dados seria diretamente com as comunidades, né? Então, entrar em contato com os representantes das comunidades, dos movimentos sociais que trabalham, né, em prol da população negra, trazendo educação, diversão, cultura, né? E coletar junto a essas pessoas, né, os dados necessários relacionados a emprego, moradia, renda, acesso à saúde, acesso às próprias instituições, né, como do judiciário, por exemplo, né, o que assim, um aspecto que a gente ressalta muito na questão dos levantamentos de dados são as subnotificações que a gente tem, né, em muitas questões, né. Então, principalmente quando a gente fala, por exemplo, em termos de violência contra a mulher, né, geralmente, poucas mulheres negras chegam à delegacia, geralmente são mulheres com mais conhecimento, na maioria mulheres brancas. Então esses dados às vezes atrapalham a gente a ter acesso a outros dados, né, porque são mulheres negras que às vezes estão em lares, como mãe solo, assim, trabalhando em prol da família, sozinha, toda naquela luta diária, sem acesso a uma educação de qualidade para os seus filhos, a uma creche, a um emprego digno, enfim. Então, assim, é uma série de variantes e de condicionantes que a gente tem que fazer nesse levantamento de dados em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade histórica e social, como é a população negra. E sem esses dados racializados ou o levantamento de fato dessa população, quais são as suas demandas, quais são os seus interesses, quais são suas necessidades,
não é possível elaborar, planejar e executar políticas públicas de efetividade. Exatamente, a gente não consegue fazer esse recorte que é subjetivo da política pública, mesmo porque o que a gente consegue perceber que quando a gente generaliza alguns problemas, dizendo que todo mundo está dentro daquele barco, a gente deixa de enxergar as especificidades da comunidade, de cada população, né, da população negra, periférica, de outros dados relacionados ao gênero, enfim. E a gente não consegue enxergar isso de uma forma mais efetiva. É onde a gente consegue ver políticas muito bem estruturadas, mas que não conseguem atender a maior parte da população, justamente porque não se pensa na subjetividade dessas políticas. E no Brasil, tendo em vista a grande miscigenação que houve pelo nosso processo de colonização, nós ainda temos rondando ao nosso senso comum o mito da igualdade racial e da democracia racial, e nós sabemos que, na prática, não existe. Du, eu queria saber da sua atuação frente aos conselhos da comunidade negra. Você mencionou anteriormente para nós que há poucas cidades com conselhos da comunidade negra. Eu queria saber, por favor, ao que você atribui isso e qual é a relevância dessa instituição para a população negra. Hoje o Conselho do Estado, na verdade já há um bom tempo, né? O Conselho do Estado esse ano completa 41 anos de existência, é o primeiro conselho da federação, né? E um conselho importantíssimo, né? Todos os conselhos são muito importantes, mas recentemente a gente tem aí mais de 600 municípios no estado de São Paulo e temos poucos, mais ou menos aí 230 municípios com conselho, né? Recentemente a gente iniciou um trabalho em 2021, 22 pós-pandemia, né? Ainda meio que pandemia e pós, enfim, mas iniciamos um trabalho de criação de conselhos dos municípios, né? Esse era um dos trabalhos dos conselheiros do CPDCN. E conseguimos nesse meio tempo de 2 anos e meio, né? Levantar mais ou menos aí quase 120 municípios, a criação de novos conselhos. Importante dizer que a gente fez uma parceria muitíssimo importante com o Ministério Público, né, através da Carta São Paulo, que foi a criação do Cidade Antirracista, e foi um projeto que sai de dentro do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo para ser executado nos municípios e automaticamente também fazer a parceria com o SINAPIR, né, que é o Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, para a criação de políticas públicas dentro desse município também, com o aporte da assinatura do município para com a federação, né? E muitos municípios assinou essa carta, né, do Cidade Antirracista. Muitos municípios vêm com a criação de conselhos, vem trazendo informações de políticas públicas para a comunidade negra dentro dos municípios que nem falava sobre isso. Hoje, se a gente for ver, eu citei anteriormente a Lei 10.639, ela é uma lei que, de fato, ela não está no currículo, né? Então, não é obrigatório, esse professor não chega para ele um material para ele aplicar nas escolas, né? Então, com as criações de conselhos, o conselho consegue fiscalizar e fazer uma movimentação de formação de professores, né? A gente tem recentemente uma lei do comércio, né, que é o São Paulo contra o racismo também. Então, informar esses empresários também a aderir, né, dentro desses postos de trabalho. Então, assim, o conselho, tanto do Estado quanto a criação de conselho no município, é importantíssimo para fiscalizar todas essas ações, né, que são aí de âmbitos para a comunidade negra e periférica. Du, você falou dessa lei, essa é aquela lei que fala sobre a obrigatoriedade de ensino da história africana e da população negra na disciplina de história, é isso mesmo? Nas escolas, né, não somente na história, né, então são em todas as áreas. Tema interdisciplinar. Interdisciplinar. Quando você atuou como presidente do Condecon aqui em Franca, você observou que as escolas estavam ou não com esse currículo ativo? Costumo dizer que, primeiro, assim, para mim é uma honra, né? Quando fala do Condecon, a gente vai falar do MONUF lá atrás, né? Um grupo de pessoas pretas organizadas aqui no município de Franca. Então, por volta dos anos 80, início dos anos 90, no qual conseguiu eleger
vereadores, né, negros aí na Câmara Francana, e depois até chegar nesse movimento em 2001 para 2003, a criação do Condecon, né? Então, assim, quando eu chego no Condecon, eu chego enquanto um grupo da cultura hip hop, né? Eles gostam de falar, é porque a cultura hip hop é uma cultura muito jovem, né? Uma cultura que agora, recentemente, fez 50 anos de existência nos Estados Unidos e 40 anos no Brasil, né? Então, vamos trazer esses jovens para dentro do conselho, no qual a cultura hip hop também é uma cultura que estuda muito, né? Estuda muito questão periférica, história, o porquê. Então ali você tem DJ Break, grafite, MC. Então por que de grafitar, o que grafitar, por que de cantar, o que cantar e para quem, né? A dança, ela tem várias simbologias no break em si, pop and lock, que são as danças também parceiras. E aí a gente chega dentro do conselho já com uma ideia de comunidade, periferia, né, com outro olhar. É lógico que é um conselho que tem, vamos dizer aí, 40, falo que tem 44 braços, eu brinco, né, tem 44 braços, mas eu acho que ali vai dando aí 22 titular e 22 suplente, é um conselho muito grande, mas no qual o poder público participa muito pouco, então é mais da comunidade mesmo, né, e, e esse conselho, quando a gente vai falar de uma criação de educacional, a gente também começa a fazer várias setoriais nas escolas de samba, terreiro de matriz africana, nas escolas que davam abertura naquela época, ainda tinha escola da família, amigo da escola, pessoas da comunidade, grupos coletivos, coletivo de mulheres, entre outros coletivos de pessoas jovens, de pessoas de mais idade, para depois fazer uma parceria com a ideia também do grupo Mulheres do Brasil, que dentro do grupo do Mulheres do Brasil tem a igualdade racial, e aí a gente faz essa parceria conjunto com a Unesp também e oferece esse curso. Eu não me lembro, foi 2017 ou 2018, o primeiro ano que foi realizado esse curso, né? E o que eu quero dizer é que esse curso de formação para professores e pessoas da comunidade, hoje, né, ele já acontece, e inclusive agora, em agosto, já vai ser a primeira semana de agosto e setembro, já vamos estar aí com mais uma edição, né? Então, eu acho que quando eu chego enquanto presidente, eu quero ouvir toda a comunidade francana, independente, eu sou ali da Zona Sul, região da Santa Cruz, Jardim Noemi, enfim, quero andar a Franca inteira e saber o que que acontece, né, com essa comunidade. Apesar a gente já tinha uma vivência com esse pessoal, com esses movimentos, mas a gente chega agora para ouvir, enquanto conselho, sentar na mesa, colocar no papel e discutir quais são as necessidades que o conselho consegue aí, de fato, lutar com esse povo para se transformar em políticas públicas. Parabéns, Du, por esse trabalho, ele é muito inspirador. Fernanda, como você me disse anteriormente, faltam dados racializados para criar políticas públicas que contemplem as demandas da população negra. A pergunta é sobre a sua área de estudo e também sobre a sua experiência como profissional e pesquisadora. Como mobilizar o direito frente a isso? A questão da mobilização em si, ela vem da comunidade. Então, se a comunidade, ela traz nas instituições, nas entidades onde ela consegue ter voz, como, por exemplo, na OAB, no Ministério Público, em alguns momentos, quando a gente fez o evento ano passado do Cidade Antirracista, né? Muitos representantes de movimentos sociais tiveram voz e vez nas suas falas, né? Justamente para trazer essa questão da importância da racialização dos dados, né? Então, a mobilização ela vem da própria população, de dizer assim, olha, eu estou aqui, eu preciso que vocês olhem para mim, eu também faço parte dessa cidade, eu quero ter acesso aos mesmos bens e direitos que todas as outras pessoas têm, e às vezes eu não consigo, seja porque eu moro num bairro que é muito distante, seja porque eu moro num bairro que é discriminado, seja porque eu tenho uma cor determinada que não consigo entrar em alguns lugares, seja porque eu não consigo ter divertimento em todos os lugares dessa cidade. Então, assim, dizer que a cidade é para todo mundo, né? Só que não é um movimento fácil de acontecer, né? Então, a gente precisa que as pessoas tomem consciência de que elas também podem ser sujeitos de direitos, né? E como que a gente faz isso? As instituições, né, os representantes das instituições precisam ter um papel ativo dentro dessas comunidades com questão à educação em direitos, né? Então, o trabalho que o Du faz, às vezes eu e a Ellen fazemos também,
Temos a dona Isa do Rosário, né, que a gente sempre apoia ela, né, em todos os eventos que ela faz, a gente traz uma visibilidade para essas pessoas e para dizer que são pessoas também, né, para que sejam tratadas como pessoas. E isso serve para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, chamando a atenção dos órgãos e entidades públicas para a questão da população negra, né, de enfrentar as barreiras institucionais, culturais que existem ainda na efetivação dos direitos dessas pessoas. Fernanda, vou te fazer uma pergunta que é uma pegadinha, mas que eu acho que é importante aqui pro nosso contexto. Eu já te fiz essa pergunta no privado. Eu já te fiz essa pergunta no privado, mas acho que para nós que estamos estudando a- aqui as questões de acesso à justiça, mobilização, quem veio primeiro? O acesso à justiça ou a mobilização social ao direito? Essa pergunta é difícil, é igual quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente. Bom, na minha mais singela opinião, quem veio primeiro foi a mobilização social, porque sem a movimentação de pessoas, a gente não tem as instituições e não tem o acesso em si, né? Então, na minha mais singela opinião, as pessoas vêm primeiro e as instituições vêm depois. Então, a mobilização social, ela dá margem ao acesso mais efetivo à justiça. Eu pergunto isso porque na palestra que o Du fez anteriormente para nós, uma palestra interna na clínica, ele falou que umas grandes dificuldades da população negra em Franca, particularmente, é a questão de acessibilidade às próprias informações. Então, muitas pessoas sequer sabem que tem algum determinado direito ou que tem algum determinado recurso extrajudicial ou judicial para adquirir ou efetivar uma garantia. Então, esse é o fundo da minha pergunta. Para você, Fernanda, como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos em Franca, Franca ainda está muito defasada na questão de acessibilidade de informações para as populações vulnerabilizadas, especialmente a população negra? Sim, com certeza. E esse processo de vulnerabilização não acontece somente junto às comunidades, mas as pessoas que fazem parte das instituições que deveriam levar educação em direitos, né? Como, por exemplo, os advogados mesmo, né? Muitos têm resistência a conhecer esse ramo do direito, que é da antidiscriminação, de trazer a questão da igualdade, do acesso como algo efetivo e parte da própria profissão do advogado, né? Muitos associam esse ramo do direito que eu falo, da antidiscriminação, a uma grande tragédia, como se a gente fosse falar só de grandes tragédias, né? E não de soluções, né? Como se isso fosse algo que não pudesse, por exemplo, ser comercializado dentro de uma profissão, né? Eu estou dizendo isso porque realmente é a dinâmica institucional e profissional que a gente vê em muitas pessoas, né? Até a questão em si dos policiais que trabalham com a segurança pública não são pessoas capacitadas para enfrentar a diversidade e são pessoas que reproduzem aquilo que está enraizado na maioria da população, né? Que é o estigma social de tratar a pessoa negra como marginalizado, o bandido, né? Isso vem de um histórico legislativo que foi construído no nosso país depois da escravatura, né? Então, assim, de não conhecer mesmo a questão da cultura negra e de achar que por não conhecer a nossa é superior, né? A cultura branca seja superior à negra. Eu acho que a falta de conhecimento de relação entre as culturas é um grande entrave. Verdade, assim, muitos profissionais e muitas pessoas de dizer que um é superior ao outro e nem ao menos procurar conhecer como que funciona, o que é, né, eu acho que é o medo de enfrentar o novo, de falar assim: "Poxa vida, eu posso mudar de ideia também", né. Então acho que a questão do entrave maior mesmo é a falta de conhecimento, e a gente precisa trabalhar muito isso, assim, nas instituições. Então, lá na Comissão de Direitos Humanos, eu sempre falo uma frase, assim, que eu ouvi num curso do Ministério Público, que é assim: "Nós somos iguais, mas nós não somos idênticos". Então, cada um tem uma identidade, tem uma forma de se enxergar no mundo. A gente tem que respeitar isso, né? E geralmente essa forma de se enxergar no mundo, ela foi imposta à pessoa e ela não consegue se enxergar como acontece com a população negra, né? Eu vejo muitos amigos, muitas pessoas negras que não se reconhecem como pessoas negras e tem aquela dificuldade de enfrentar as barreiras institucionais que foram colocadas na história, né? Então, assim, eu acho que o enfrentamento, a questão do conhecimento, de
Ser humilde para conhecer novas coisas, eu acho que faz parte desse trabalho que a gente exerce. Bem, parabéns pela sua atuação à frente da comissão, doutora Fernanda. Du, quais são os projetos que você tem desenvolvido em conjunto com a população negra em Franca e quais são os próximos passos que você vai dar como articulador de projetos, iniciativas para essa população? Nos dê um pequeno spoiler sobre suas atuações futuras. Olha, os projetos são muitos, né? Eu tô sempre em movimento. A gente brinca que a gente é movimento, né? Mas hoje os projetos que eu desenvolvo, quando fala de mim, assim, é muito louco porque eu gosto de colocar todo mundo junto, né? Que nós desenvolvemos, né? A True School, enfim, Coletivo Angá, Coletivo As Pretas, Ao Negro, o Condecom, né? O Conselho do Estado, acaba se tornando o espaço onde eu trabalho mesmo, né? Mas os projetos hoje que a gente desenvolve é levar cultura nas comunidades, que é de uma suma importância. Ao mesmo tempo também a gente leva alguns trabalhos, né, ligados à educação também, porque é muito importante. É um projeto muito importante que tem uma irmã nossa, que é a Tuane, que ela desenvolve, que é a compra de uma mãe preta também, que conversa com essas mães, com essas mulheres pretas, né? Também é um projeto de empreendedorismo também, é o máximo e a gente sempre está aí conjunto, né? É, hoje, onde eu desenvolvo o meu trabalho, né? Eu trabalho com 50 famílias em situação de vulnerabilidade, então ali a gente fala de educação, organização de cultura, é, segurança alimentar, emprego e renda, né? Enfim, é isso. É sobre ações, tem várias, né? Ações, geralmente a gente encontra com as comunidades e faz um evento que chama Papo de Samba, que é muito gostoso, em 3 meses, aonde a gente junta o pessoal que está chegando com o pessoal, né, já mais assim das antigas, e reúne a comunidade ali. Então, cada edição é cerca de 250, 300 pessoas, assim. São vários eventos, são várias situações que assim eu estou tanto trabalhando quanto aos final de semana também ajudando, né, a realizar e participando. E na sua grande maioria é voltado à comunidade, mas que não somente pessoas da comunidade participam. Então, pessoas desde a cobertura até ao extremo sul de Franca participam e da região também. Du, eu percebi na sua fala bastante forte a questão da intergeracionalidade, da interseccionalidade. É muito importante que essas pessoas, tanto as mais velhas quanto as mais jovens, se encontrem num evento cultural. Mas eu queria perguntar sobre o seu trabalho na Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos. Como que é o seu trabalho como coordenador pedagógico? Conta um pouquinho para nós, por favor. Certo. Antes, de novo, educação, não vai fugir de mim, cultura, educação, esporte, eu vou ficar falando aqui, ficar um bom tempo, um dia, se deixar. Então, eu trabalhava, né, em contraturno escolar, com crianças da periferia, enfim, na sua grande maioria atendia 600 crianças em uma semana, e aí eu recebo um convite, quando vem a pandemia, para trabalhar na área social, ali antes da pandemia, num projeto que chama AEPET, Ação Estratégica contra o Trabalho Infantil, né? De prevenção ao trabalho infantil. E na sequência a gente vai para abordagem social, porque aí vem a pandemia, o número de pessoas em situação de rua, né? Famílias que foram despejadas, enfim, e na rua ali, né? Enfim, na época do Covid, a gente trabalhando na abordagem social, fizemos parte do primeiro grupo da abordagem social em Franca, né? Do programa. E depois eu tive esse convite para ir para a Sociedade dos Cegos. Achei que eu ia trabalhar numa área mais educacional ali, cultural, enfim, né? Mas na verdade eu já entro enquanto coordenação, né? Eu mando lá e participo de uma entrevista, e o pessoal me seleciona e eu vou trabalhar no SAICA, né? Que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, os abrigos e as casas lares. Então eu fico por volta de 1 ano e meio na Sociedade dos Cegos, trabalhando, quase 2 anos na verdade, trabalhando nesse abrigo, né? Ali eu tinha 32 funcionários e mais ou menos 22 crianças, o qual quando a gente sai, a gente entrega, de 22 a gente entrega com 8 crianças, com todo o trabalho a gente tinha mais ou menos
quase 100 crianças em abrigo, e a gente entrega com 32 o serviço, né? E fazendo com que essas crianças voltem para as famílias, de fato. Então, dali a gente perde o chamamento, né? Chega uma empresa de Belo Horizonte, eu acho agora eu volto para minha área novamente, né? Na escola, e aí eles pedem para me dar continuidade. Eu fico mais um ano, né? Trabalhando para essa empresa de Belo Horizonte e também no SAICA, no abrigo. A partir daí a gente desenvolve, junto com a Secretaria de Ação Social, um projeto nas discussões de caso. Por que que tem tanto acolhimento, né? Por que que acolhe? Por que que há tanta retirada dessas famílias, né? E nesse estudo acaba trazendo aí para a gente um resultado que, de novo, a questão financeira, né? E a questão dos vícios em si, né? E da violência também familiar, né? E aí enfim, a secretaria, né, no caso, a parte ali da diretora básica, lança um programa que chama Família de Origem. Então esse programa ele vai por volta de quase 2 anos, se necessário, né, ao máximo 2 anos. Esse programa ele vai para essa família, mais ou menos hoje está por volta acho que de R$ 1.300, R$ 1.400, né? Porque o emprego e renda e a insegurança alimentar é o que faz, de alguma forma, essa família não conseguir manter essa criança, né? Ali ao lado, essa mãe, esse pai, enfim, esse avô. Entre outras situações. Então a gente inverte, ao invés de você estar dentro de um abrigo, você vai estar dentro das casas. E aí eles lançam um programa, é um programa de proteção social assistida, ao qual eu coordeno hoje, né? Aonde a gente tem aí educadoras que participam dessas casas, né, dessas famílias, atende dentro da casa delas mesmo, fazendo toda a movimentação. Tem famílias que a gente nem atende dentro da casa, mas a gente leva para a questão de saúde, de educação, cultural, enfim, esportiva, né, primeiro emprego, né, jovem aprendiz e por aí vai. Então, esses educadores desenvolvem todo esse trabalho e aí vai dar aí uma sustentabilidade para essa família, para que essas crianças não sejam retiradas, né? Então, esse serviço é um serviço aí novo, né? Um programa novo na Cidade Franca, tá dando muito certo, né? Tem muitas famílias trazendo aí um resultado bem legal. A gente começou com 50 famílias. Essa semana, agora, a sociedade ela foi contemplada com mais 50 famílias. Então, agora esse programa vai atender a 100 famílias, né? Então, hoje, na Sociedade dos Cegos, é esse trabalho que eu desenvolvo. Mas a Sociedade dos Cegos é ampla, né? Então, antigamente eles chamavam lá de Casa dos Cegos, né? É uma empresa, uma entidade de 75 anos de existência, né? A gente tem lá um esporte que é o goalball, que tem jogadores da seleção brasileira, que já ganhou o Sul-Americano, né? Enfim, já foram para as Olimpíadas, quando teve no Rio de Janeiro, né? Tem vários atletas lá. Tem agora um pouco menos, né? Mas essas adaptações com braille, enfim, ainda acontece lá. Mas lá também funciona o centro-dia da pessoa com deficiência. Então, não somente pessoas com baixa visão, enfim, né? Com deficiência visual, mas também com outros tipos de deficiências também participa do centro-dia lá. Fernanda, Franca ainda não aderiu ao projeto de cidade antirracista. Você pode falar, por favor, sobre esse projeto e essa situação que nós enfrentamos no nosso município? Então, o Cidade Antirracista é uma iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, para a implementação de políticas de igualdade racial nas cidades, né? Então, o Ministério Público ele tem, né, um aparato institucional que visa a promoção da igualdade, da antidiscriminação. Então, algumas cidades aderiram, né? Até o Du pode falar melhor do que eu sobre isso. E outras não. E Franca está dentro dessas cidades que não aderiram ainda ao Cidade Antirracista. Apesar da gente ter feito o evento ano passado, né? E ter tido uma assinatura simbólica, né? O gestor público naquele momento optou por não fazer a assinatura definitiva por conta de questões eleitorais, tudo. E agora a gente vai perseguir na luta para conseguir essa assinatura de forma mais efetiva. Né, Du, você quer falar um pouquinho sobre? Então, o Cidade Antirracista hoje ele está até no Paraná. O projeto começou em São Paulo e já tem mais de 40 cidades no Paraná, né, ali naquela região que já aderiu, né,
a Carta do Cidade Antirracista e, consequentemente, o Sinapir, né? Então, assim, Franca, a gente fizemos todos os processos, não só fizemos, como também organizamos, né? A gente organizou a Cidade Antirracista na região Bauru, né? Bariri ali, toda aquela região. Então, a gente teve várias cidades aí que assinou a Carta de São Paulo e que aderiu. E Franca, a gente estamos aí aguardando, né? Então, são várias articulações do Ministério Público, né? Que ainda nesse momento não deu ainda o resultado. Na verdade, a gente tivemos um resultado do não, né, primeiramente, mas estamos trabalhando aí para marcar outra reunião e, enfim, a gente discutir e tentar colocar essa assinatura para que a gente urgentemente traga o Sinapir, porque para a Franca é um ganho imenso a gente assinar, aderir o Sistema Nacional de Cultura, entendeu? Então ele não vem para atrapalhar, ele não vem para criar mais nada, ele só vem para somar com o que já tem, né? Então acho que é isso que a gente precisa despertar aí no poder público, para que eles venham junto com a comunidade e com as instituições que estão apresentando essas propostas, né? Não basta não ser racista, né? Todos nós temos que ser antirracistas. Estamos encerrando, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir para vocês darem uma dica cultural de livro, música, série, filme, eventos que vocês estejam participando. Du, qual dica que você deixa para o nosso público? Ó, deixa eu até selecionei aqui, tem muita coisa. Primeiro eu gosto muito, né, o meu Patrício, eu dei muito Abdias primeiro, né, mas o Carlos Assunção é um grande irmão que a gente tem, o Patrício, que eu já conheço desde quando eu chego em Franca, mas eu fui estar com o seu Carlos pela primeira vez em 2001, né, e depois de 2011 para frente, 10 anos depois, a gente fizemos muitas coisas junto. Então o livro Protesto, de Carlos Assunção, quem ainda não tem, leiam, né? Protesto e Outros Poemas, é um livro muito bom, tem quase toda a obra do seu Carlos nesse livro. Depois a gente tem o Quilombismo, que é de Abdias do Nascimento, e ele vai falar um pouco sobre a questão racial no nosso país, a questão do o pan-africanismo, né? Enfim. E tem o outro que eu selecionei aqui também, Submundo. É um livro quando o Abdias do Nascimento ficou preso no Carandiru, né? Então lá ele desenvolveu um trabalho cultural espetacular, né? Fez um teatro ali dentro com várias pessoas que estavam presas. Enfim, é um livro também, ainda mais assim para a galera de 20 anos para frente, para ler, é muitíssimo importante. São esses livros. A série que eu estou acompanhando recentemente é O Padrinho do Bronx. Ela já está na sua 4ª temporada. É uma série, Good Fate of Harley, uma coisa assim, Good of Harley. Ela começa contando um pouco da história do Bump Johnson, né? É um gangsta americano negro que esse cara, ele é considerado pela máfia italiana, mas ali conta também, né, as histórias dos africanos que ali no Bronx, no Harlem, chegou, enfim, das pessoas orientais, enfim, né, italianos. E é legal porque fala um pouco da história do Malcolm X. Então, para quem já leu Malcolm X, é fã como eu de Malcolm X, ali tem algumas coisas que no livro do Malcolm X não tem, né? Tem algumas histórias muito legal. E depois, na 4ª temporada, vai começar a contar as histórias do Panteras Negras, né? Dentro dessa história de Bump Johnson. E depois vocês podem também pesquisar quem foi Bump Johnson. Enfim, é uma história negra muito forte ali nos Estados Unidos e nos lugares, vamos dizer assim, mais perigoso de Nova York, né? Entre aspas, perigoso porque ali só tem africanos, latinos, né? Enfim, pessoas de outros países, né? Então fica aí taxado como periferia, periférico, né? Então é isso, essas são aí as minhas dicas. Du, pra quem quiser te seguir e conversar com você nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Mudou, antigamente era @do TSC, mas agora é @Carlos Eduardo Du, e esse é o Instagram do Du mesmo, né? Tem o Carlos Eduardo Du 1, que aí foi o meu perfil político, né? Então isso ainda tá quietinho ali. Em breve a gente começa a movimentar, mas Carlos Eduardo Du, somente. Tá certo. E você, Fernanda, o que você nos diz sobre uma dica cultural, algo que você esteja vendo, lendo, ouvindo? Bom,
Para os profissionais do direito, eu vou recomendar um artigo do Adilson José Moreira, que é Pensando como Negro, que fala das dificuldades que ele enfrenta como um professor que tem doutorado em Harvard e não consegue ser reconhecido nas palestras, enfim, é bem interessante esse artigo. É um artigo de 20 páginas. Também convido aos profissionais do direito conhecerem o Tratado de Direito Antidiscriminatório do Adilson também. Um livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que traz uma narrativa sobre violência, questão urbana e as dificuldades da população negra de acesso aos direitos mais básicos. E uma minissérie que chama Colin Preto e Branco, que fala do ex-jogador de futebol americano Colin Kaepernick, acho que é assim mesmo que fala, não tenho certeza. E ele fala sobre as dificuldades que ele teve como negro que foi adotado por uma família branca, e a série traz assim uma infinidade de coisas que estão bem enraizadas na nossa sociedade, de coisas que nós falamos sem pensar, e assim traz uma reflexão muito interessante sobre as questões de raça e de classe social. Essa série, para mim, quando eu assisti, foi uma das melhores. E também tem um filme que chama Marshall, Igualdade e Justiça, que fala sobre o juiz afrodescendente que tem as dificuldades ali de fazer o direito acontecer. Então, essas são as minhas dicas. Porque eu falei tanto de educação e aí eu esqueci dela, né? Tem a nossa grandiosa Nilma Lino Gomes, e eu falei tanto de educação, o livro dela é espetacular. O livro não é muito grande, tá? A gente pode comprar, adquirir aí. É o Movimento Negro Educador. Esse livro é espetacular. Então, quem está na educação, leia esse livro. Excelente. Fernanda, você esqueceu de passar pra gente qual que são as suas redes sociais. Fala pra gente, por favor. Bom, eu tenho a minha rede social profissional da área da educação, que é o @mobilizadireito. Eu trabalho com aperfeiçoamento e despertar de pesquisadores na universidade, trazendo conhecimento de qualidade, um conhecimento acessível e um conhecimento com humildade. Essa aí é o carro-chefe, sempre a humildade de aprender mais. E tem o meu perfil pessoal também, que é o @FernandaDeCastroRM, né? Que aí tem a minha vida particular, minha vida profissional, tudo junto e misturado. E que vai trazer aí um pouquinho mais do que eu sou, né? No dia a dia. Uma verdadeira semeadora de pesquisadores, né, Fernanda? Sim. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer ao Du e a Fernanda por disponibilizarem seu tempo para estarmos juntos. Infelizmente, não podemos esgotar todos os assuntos, mas nós podemos juntos colorir vários pontos desses temas. Muito obrigado, Du. Muito obrigado, Fernanda. O podcast Acesso para Quem agradece a sua participação. Também agradecemos aqui a presença e coordenação da professora Thais Amoroso Pascoal e da Laura, do STAEP, que está sempre conosco aqui. Encerramos mais um episódio do Acesso para Quem. Fique ligado nas nossas redes sociais, @cdh.unesp, e até a próxima.